do Senhor, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast da Voz do Reino. Não esqueçam de seguir, compartilhar e comentar o conteúdo. E hoje nós estamos com um convidado especial, o nosso amigo Pastor Patrick. Uma alegria para mim cumprimentar a todos. Espero que nesse dia, nessa tarde, nessa noite, no momento que você vai ver esse vídeo, você possa ser alcançado pela graça, a presença de Deus na tua vida. Brigadão já pelo convite. E aí, pastor, conte para nós, como que iniciou o seu ministério na caminhada cristã? Então, eu sirvo a Jesus desde criança, né? Fui criado na igreja. Claro que depois eu crescendo eu tive a minha oportunidade, né, de escolher Jesus, mas estou na igreja desde criança. E bem, como o tema de hoje é heresia, partindo do princípio, que é heresia? Qual o significado da palavra? Eita! Tema polêmico. Sim, não pode polemizar, né? Mas antes de nós entrar, né, eu quero... O Marquinhos foi me fazer uma visita há poucos dias e eu já apresentei ele com um livro, né? E aí hoje eu trouxe um presente para o David e um presente para a Ana. Que chique. E eu me alegro quando vejo assim jovens, não digo começando, mas ainda, né, nos primeiros passos, interessados na leitura, interessados no estudo, no ensino, e que essa chama do saber, do aprender, não se apague em vocês, né? E querer continuar crescendo, e à medida que cresce, à medida que recebe, compartilha também, né? Porque tudo aquilo que nós recebemos de Deus não é para ser guardado, é para ser compartilhado, né? Então, para você, David, eu trouxe aqui Sedentos por Mais da Tua Glória, a fenda da glória. Muito obrigado. E para Ana eu trouxe algo aqui sobre casamento, né? Eu creio que vai ser bom não só para ela, como vai servir para ela ajudar outras, né? E o autor desse livro eu conheço ele pessoalmente, ele foi meu professor na Faculdade Cristã de Curitiba, onde eu me formei, onde eu fiz bacharel em teologia, professor Albert Friesen. Ele é psicólogo e professor, pastor também. E é um livro, experiências dele e da sua esposa, é um livro maravilhoso. Amém. Que delícia receber um presente desses. Aleluia. Glória a Deus. Então voltamos, né, para a polêmica. Heresia, eu não vou me ater aqui ao significado da palavra, não vou me ater aqui à etimologia da palavra, eu quero trazer muito mais para a nossa prática, sim, né? Sim. O que nós entendemos como heresia? Heresia para nós é tudo aquilo que fere a espinha dorsal das doutrinas bíblicas, aquilo que não é aceito só por nós, assembleianos, né, ou só dentro de uma denominação evangélica, mas que abrange as doutrinas bíblicas que são indiscutíveis, né? Tudo aquilo, por exemplo, que fere a divindade, que fere o tema salvação pela obra expiatória de Cristo, tudo aquilo que fere, por exemplo, a própria pessoa de Deus, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo aquilo que se opõe ao ensinamento simples, porém profundo da Bíblia Sagrada, como ela é, né? Enfim, aquilo que fere, por exemplo, princípios como a salvação, como a eternidade, como a divindade de Jesus Cristo, como os dons espirituais para a igreja, tudo aquilo que vem contra isso, né, ou se sobrepor a isso, a gente entende como sendo heresia. Amém. E aquelas pessoas, pastor, só uma pergunta, que acha que uma vez salva para sempre. Como o senhor vê essa questão? Porque tem muitas pessoas do calvinismo que eles citam, né? Uma vez eu sou salvo, vou ser salvo para sempre. Sim. Isso é conforme a Bíblia, não é? O que o senhor vê? Eles partem do princípio da doutrina da predestinação, né? Uhum. Eles partem desse princípio de que a pessoa, alguns foram predestinados para a salvação e outros predestinados para
a salvação. E esses predestinados para a salvação ou para a perdição, independente do que eles façam no decorrer da sua vida, se fazem certo ou errado, eles estão predestinados a ser salvos ou predestinados a ser perdidos, né? Mas isso fere um princípio básico da Bíblia, que é o princípio da própria justiça divina. É o princípio da própria justiça divina. Deus não cometeria tamanha injustiça Sim. em pegar a sua criatura, os seus filhos, e predestiná-los. Imagina um pai com 2 filhos optar, e isso falando do ser humano que é mau. Sim. Já seria tremendamente injusto um pai predestinar um filho para o bem e outro para o mal. Aí, claro, sem entrar no que as Escrituras dizem, né? As Escrituras dão muitas provas de que é possível um salvo perder a sua salvação. Antes, é claro, da glorificação, né? Enquanto nós estivermos nesse processo ainda de santificação. Depois da glorificação, daí sim, daí salvo para sempre. Imagine se Deus chama todos para a salvação. O texto, aquele que é o texto áureo da Bíblia, é claríssimo nisso. Deus amou o mundo, aqui mundo é a totalidade das pessoas, a ponto de entregar o seu próprio filho. Para quê? Todo aquele que nele crê. Então, a salvação não está condicionada a uma predestinação. Está condicionada ao fato de se crer em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. E depois de salvo, a pessoa tem que fazer a manutenção da sua salvação. Manter ali naquela constância, né? Exatamente. Porque muitas vezes um aceita Jesus, né? E acha que pronto, acabou. Agora eu vou entrar na minha zona de conforto, vai ficar tudo assim, né? E é muito importante essa questão de sabermos que nós não somos salvos uma vez salvo, sempre salvo, porque senão ia manter algo estagnado, né? A pessoa ia aceitar Jesus e simplesmente agora Jesus faz a parte dele. E muitas pessoas hoje vêm para o Evangelho achando que simplesmente aceitar Jesus e se converter, né? E pronto, acabou, né? Então é algo constante, né? Que nós devemos todo dia buscar cada vez mais essa presença para a gente não se desviar do caminho. Sim. Permita-me um texto bíblico, né? Paulo ele está orientando a igreja de Corinto. É a igreja mais avivada que nós temos, né? Nos primórdios, a igreja do Pentecostes, a igreja dos dons, a igreja recheada dos dons. E é uma coisa que eu gosto de frisar sempre, não confundir dom com fruto. A Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelo fruto e não pelas folhagens, né? Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, contudo, uma igreja carnal. E aí Paulo ele usa o exemplo do povo de Israel. Né? No capítulo 10 da primeira carta, Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, ele vai usar o exemplo do próprio povo de Israel, dizendo que nós não devemos tentar a Cristo, tentar a Deus, olhando para o exemplo de Israel. Então consideremos o seguinte, vocês vão concordar comigo. Todos aqueles que saíram do Egito, milhões de pessoas, né? De 2 milhões para cima, com certeza, todos eles saíram predestinados a entrar na Terra Prometida, sim ou não? Perfeito. Meu Deus do céu. Todos eles saíram predestinados a entrar na Terra Prometida. E aí Paulo vai citar assim que a grande maioria pereceu no deserto, porque tentou a Deus, tentou a Cristo, simplesmente se recusou a entrar por conta da obediência. Foi escrito para aviso nosso, para que nós não caiamos no mesmo erro que eles caíram. E aí Paulo conclui dizendo, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Ou seja, é possível estar em pé na salvação e até na predestinação. É possível estar em pé, predestinado ao céu e tentar a Deus como eles tentaram e cair. Então, não tem como você brigar com o texto. Um texto claríssimo. Caramba, é uma coisa que me chamou muita atenção no Senhor, muito bom. O Senhor sempre mostrou o texto, né? E isso traz uma clareza espiritual. Quando o próprio Espírito Santo conduz, né? E pela honra e glória do Senhor, creio que todos que estão assistindo, está abrindo a mente de muitas pessoas, né? Porque há algumas pessoas que acharam que, poxa, não, eu estou salvo, né? Então não há o que eu faça,
Eu vou pecar, vou fazer, mas no final eu vou ser salvo. Não tem como. É impossível, né? Conforme as Sagradas O Escrituras. texto é claro, olha, no versículo 9 do capítulo 10, diz: e não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e foram destruídos, né, pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu para eles, né, como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuide, né, cuidado para que não caia. Ou, me permita ainda dentro desse, né, aí eu, ainda respondendo a pergunta do Marquinhos, o que é heresia? Contrariar isso é uma heresia. Contrariar isso, dizer, não, eu fui salvo uma vez por Cristo e agora, independente do que eu faça com a minha vida, está tudo certo, é heresia. O escritor aos Hebreus também, no capítulo 6 da sua carta, também falando aos Hebreus, ele fala sobre essa questão da eleição. E aí ele toma o exemplo de 2 terras. E essas 2 terras recebem a chuva, que é a bênção da salvação de Deus. A bênção da escolha, a bênção da provisão de Deus. Aí ele diz o seguinte, só que uma dessas terras, produz fruto bom. A outra terra, que também recebeu a dádiva da bênção de Deus, só produz espinhos e abrolhos. Aí ele diz, essa que produz fruto bom está destinada a ser cultivada, a ser regada, a ser mais abençoada. E essa que produziu fruto mau está condenada a ser queimada, a ser destruída. Aí, vamos para o texto, né? Agora, aleluia. O escritor aos Hebreus. Aí ele diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 7 em diante, né? Aí olha o que ele diz no versículo 9. Mas acerca de vós, amados, ainda que falamos assim, estamos certos de coisas melhores relativas à salvação, ou seja, coisas que acompanhem a vossa salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, enquanto servistes os santos e ainda servis. Ou seja, se Deus esquecer da nossa boa prática, né, do zelo da nossa salvação, ele está cometendo a injustiça. E o escritor diz que Deus não é injusto para cometer isso. Outra coisa que hoje em dia eu vejo que está muito em alta, e é outro assunto polêmico, mas que eu vejo que mais afeta a nossa geração agora, que a gente está vivendo, é a teologia da prosperidade. Qual a sua opinião sobre a teologia da prosperidade? Bom, eu tenho um problemão com a teologia da prosperidade em detrimento do restante do bojo. Porque eu creio na teologia da prosperidade. Só que eu não posso me esquecer que na ótica de Deus, prosperidade não é riqueza. Né? Porque a gente associa muito a prosperidade com sucesso humano, com riqueza terrena, com conquistas materiais, com bens. Né? Quando na ótica divina, próspero, né? Prosperidade é uma visão que abrange o ser humano numa visão eterna, uma perspectiva de eternidade. Né? Uma vida próspera vai muito além. Por exemplo, prosperidade não é ter saúde. Prosperidade é ser saudável. Prosperidade não é ser rico. Prosperidade não é ter riqueza. Prosperidade é ser rico. Aleluia. A galera vê como o dinheiro se torna uma heresia, vendo desse lado? A se considerar só isso, Paulo vai dizer assim, que aquele que espera em Deus somente para essa vida, não sei se é Paulo, mas se não for Paulo, os irmãos vão me perdoando aí. Mas o escritor no Novo Testamento, ele diz que aquele que espera em Deus somente para essa vida, ele é o mais miserável de todos os homens. Né? Eu conheço, se eu tomar Paulo como exemplo, então Paulo é um fracassado na ótica da teologia da prosperidade. Porque morreu pobre, sem ninguém, abandonado, dentro dessa perspectiva que temos hoje de sucesso ministerial, Paulo morreu falido. Sim. E começa com João Batista, né? Se você for ver João Batista, ele vivia no deserto comendo gafanhoto, mel silvestre. E o próprio Cristo. Mateus, que largou tudo a sua vida boa que ele tinha. Quando aquele rapaz procurou Jesus, disse, mestre, eu te seguirei para onde tu fores. Ele disse, beleza, só que eu já vou te deixar claro. Jovem rico. Já vou te deixar claro, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
Quer me seguir? Bora lá, mas eu não posso te oferecer nada. Todo, completando não, né? Comentando sobre esse texto, sobre a questão da teologia da prosperidade, é que eles, na verdade, entenderam de fato a verdadeira riqueza, né? E hoje a diferença de que o povo vê se atenta só com aquilo que eles podem ver carnalmente. Sim. E até o próprio Paulo diz, né? Não se atente com as coisas que os seus olhos veem, mas se atente com as coisas que você não vê, que são eternas. Sim. Né? Nós não podemos incorrer no erro dos próprios discípulos. Eles viam em Jesus porque assim, as nossas necessidades diárias, como ser humano, elas gritam, elas apelam, elas clamam, né? Por justiça, por reconhecimento, por afago, por glória, por fama, por poder, por dinheiro. São as necessidades humanas que gritam por isso. Então, aqueles discípulos, quando Jesus se insurge como um grande profeta e João Batista declara assim publicamente, eis aí o Cordeiro de Deus, só que eles viram em Jesus um libertador terreno. Eles clamavam por uma libertação terrena, né? E eles viam em Jesus... eu gosto dos dois discípulos no caminho de Emaús, voltando para casa após a morte de Jesus. Como quem diz assim, agora o que eu vou dizer lá em casa? E agora, o que eu vou dizer lá em casa? Depois de 3 anos seguindo esse camarada aí, deixamos para trás o nosso negócio, deixamos para trás a família, nossos sonhos, projetos para seguir um herói. E agora o cara morre da maneira mais humilhante possível. Né? Então, assim, a Bíblia é recheada. Não que eu não creia, o problema é que nós fomos treinados com um evangelho que venha e receba. Sim. E, infelizmente, assim, eu falo inclusive dentro da nossa igreja. Nós fomos treinados com um evangelho que venha e receba, e Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, quando, na verdade, Jesus está nos chamando para vir e morrer. Venha e morra. O chamado do cristão é para o mártir. Tome a sua cruz e siga, né? É aquilo que eu falei outro dia sobre discipulado na igreja sede, né? Existe o chamado para o discipulado para você ir como discípulo, né? Que aí não é mais opcional, é uma ordem diretiva de Jesus, que você depois que você já está com Jesus, aí você recebe uma ordem como discípulo de vai, né? Mas para você aceitar o chamado, Jesus é bem claro. Se alguém quiser, você não é obrigado. Se alguém quiser seguir, ok, venha após mim. Ou seja, quem dá a direção sou eu. Você vem e segue-me. E aí tem um chamado para autonegação. Negue-se a si mesmo. Então, quando a gente fala de renúncia, Ana, Marcos, David, Nicole, quando a gente fala de renúncia, a gente pensa só em coisas. Mas a pior renúncia é a renúncia do eu. A autonegação é você pegar todo o teu eu, entregar na mão de Jesus e dizer, faça dele o que você quiser. Aí é osso. Aleluia. E os discípulos, naquela época, né, eles não se preocupavam tanto com amanhã. Até o Jesus, o nosso mestre, ele nos ensina, né? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã só Deus vai trazer a luz. Sim. Na verdade, eles se preocupavam demais. Jesus tenta arrancar isso deles. Sim. Tanto é que 2 deles vêm para Senhor, permita que no teu reino a gente não seja o teu braço esquerdo ou o teu braço direito. A própria mãe de 2 deles foi interceder. Senhor, permita que no teu reino um dos meus filhos se assente à tua direita, outro à tua esquerda. E Deus, Jesus lá, meu Deus, não. Eles têm uma fã, discussão entre eles de qual seria o maior. Aí Jesus pega uma criança, põe no meio deles. Gente, vocês não estão entendendo. O maior do reino é o menor. Aí quando Jesus pega aquela bacia de água e toalha para lavá-los, aquilo é o serviço, o trabalho do serviçal, do menor da casa. Caramba. Aí Jesus diz, se eu, que vocês consideram mestre, senhor, estou fazendo isso para vocês, é para vocês entenderem que no reino inverte o valor, né, o papel. Mas Jesus tenta reeducar eles. Depois, claro, depois que Jesus morre e é assunto aos céus, que eles recebem o Espírito Santo, aí eles têm uma chave virada dentro deles. Eles não se orgulham mais porque eles se insurgem, não, eles se orgulham daí de apanhar, de sofrer, de perecer por amor a Cristo. Aí muda, né? Eu trouxe o versículo lá em Atos. Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28, onde Paulo está falando aos anciãos de Éfeso.
Tenham cuidado, pois de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Porque eu sei que, após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho, e também entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de avisar cada um de vós, noite e dia, com lágrimas. Esse capítulo começa falando que Paulo chama os anciões da igreja, e ele dá esse conselho. Aqui seria, a gente entende que o dever das igrejas para os pastores? Sem dúvida. Sem dúvida. O pastor ele tem a obrigação de nutrir e cuidar do rebanho. Uma obrigação pastoral, né? De ter esse cuidado de ensino bíblico, ensino sólido. Eu estava ouvindo um pastor essa semana, e assim, é alarmante, é preocupante com o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira. Aí ele chega a citar o seguinte, que nós às vezes falamos mal da igreja católica, né? Mas a igreja católica é uma só. No máximo 2, aí tem os carismáticos, né, que é uma ramificação da igreja católica e tal, mas assim, ele se mantém, você não vê católico brigando em rede social. Sim. Aí o que acontece, ele fala que nós, evangélicos, protestantes, do modo geral, hoje nós somos 44 mil ramificação. Sabe o que é isso? 44 mil ramificação. Claro que muitas dessas aí são sadias, mas é aquelas que surgiram simplesmente por interesse, porque viram na igreja um negócio. A preocupação de Paulo, o desespero de Paulo, ele chega ao ponto de chamar esse pessoal, esses falsos líderes, de cachorros. Ele diz, se eu não me engano, na carta aos Colossenses, capítulo 2, se eu não me engano, depois vamos dar uma olhadinha, ele diz assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Ele chama de cães, eu vou achar o texto aqui. Então, assim, uma das maiores preocupações de Paulo quando chegava próximo de sua partida, era desses camaradas que chegariam para... E ele traz o tópico importante no versículo 30, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, né? Dentro da própria igreja vai se levantar alguém para julgar a própria igreja. Você vê que é uma situação desesperadora, né? Espírito do Saulo, né? Antes de Depois vamos tentar achar esse texto aí, Ana. Ele ainda fala depois. Vigiai, lembrando que durante 3 anos eu não deixei de avisar. Então, se vocês caírem, é culpa de vocês. Claro. Porque eu avisei. Sim. Uma das melhores maneiras assim, de pastor cuidar do rebanho é o ensinamento bíblico. Porque eu digo que a palavra de Deus ela tem o poder corretivo e tem também o poder preventivo, né? A palavra de Deus ela serve para corrigir aquele que já está numa situação complicada de pecado, mas tem também o poder de preventivo, né? De não deixar a pessoa pecar. É o que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para eu não... É Filipenses 3, não sei se é esse. Vamos De lá. repente, guardai-vos dos cães, Isso. guardai-vos dos malobreiros, cuidado com a mutilação. Porque daí fala sobre circuncisão. Né? Exatamente. O problemão da igreja primitiva eram os hereges, né? Judaizantes. Que, assim, embora aceitassem a salvação em Cristo, queriam acrescentar algo a mais. Né? Tudo bem, aceitaram Jesus, a gente até aceita como o povo de Deus, mas tem que circuncidar, tem que guardar a lei, tem que guardar os preceitos. Foi o que mais incomodou Paulo e a igreja do primeiro século. Eles achavam que eles já estavam salvos por ser filhos de Abraão. Né? Exatamente. Então, eles assim, Paulo chama eles de cães, que eram os cães eram um perigo constante para o rebanho, né? Para os pastores de ovelhas. A gente ia perguntar sobre quando que as heresias começaram a surgir, só que pela análise já deu para perceber que desde sempre. Desde sempre. Você vai ver que não sei se é Paulo ou é Judas que escreve que Janes e Jambres se opunham a Moisés. Ou seja, quando Moisés tentava convencer Faraó, esses magos se opunham a ele também com seus poderes mágicos, né, para tentar desmoralizar Moisés diante de Faraó. Então, assim, sempre é parte diabólica, né?
como a serpente enganou Eva. Uhum. Tá? Então, assim, desde sempre. Lá nas 7 pragas, as 2 primeiras, transformar água em sangue e as rãs, lá os feiticeiros, os magos fizeram também, né? Exatamente. Eles pararam no terceiro, acho que foi. É só você pegar o caso da serpente, né? Usada. 2 Timóteo 3:8. Olha, se você pegar a serpente usada pelo diabo, você vai ver que ela não tenta dizer que o que Deus falou era mentira para Adão e Eva. Tenta sempre distorcer. O herege, ele quer sempre distorcer a verdade. Né? Sempre arrumar uma maneira de acrescentar algo a mais ou de diminuir o que está já no texto sagrado. Isso é uma importância para nós no dia de hoje, né? Está afirmado na palavra de Deus, né? Com ela a gente vai conseguir entender, né? E ver quando que um herege está tentando implantar algo no nosso coração. Sim. Né? Como foi falado. E às vezes hoje, no tempo que nós estamos vivendo, às vezes surgirão, até Paulo diz, né, anos atrás, que surgirão da própria vertente, né? Porque tem um joio e tem um trigo, né? E hoje os cristãos estão se apontando, brigando entre si, né? Sim. E como você falou que existe milhares, né, de 44 mil ramificações evangélicas e protestantes. Gente. Tem igreja grande e famosa que a gente sabe que surgiu de uma briga entre 2 pessoas, né? Exatamente. Nasceu uma igreja. Aqui dentro da nossa cidade, assim, bem tranquilinho, que deve ter aí beirando 20 denominações. Bem tranquilinho. E a pessoa fica lá fora, né? Pensa, pô, onde que eu vou? Onde eu vou ir, né? Eu vou na tal igreja, né? Por onde eu vou? Sim, e aqui a gente não está julgando, né? Como eu disse, tem muitos trabalhos sérios. Uhum. Tem muitas igrejas que realmente nasceram de uma visão. Por exemplo, a Assembleia de Deus no Brasil. E não puxando brasa, né? Mas quando os missionários vieram para o Brasil, eles não vieram para fundar uma denominação. Eles eram crentes batistas e vieram congregar na Igreja Batista. Só que criam no batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. E diante da pregação deles e do movimento, eles foram expulsos. Né? E depois daí fundaram. Mas assim, são milhares que surgem de puro egoísmo, de puro interesse financeiro. E hoje, pastor, qual o conselho que o senhor dá para aquela pessoa que aceitou Jesus e está nos primeiros passos, né? Qual igreja seguir, né? Para onde eu vou? Sim. Né? Então, como o senhor hoje como pastor, qual a dica dali para essas pessoas? O primeiro passo é fazer um discipulado bíblico. Que você fazendo um discipulado bíblico, daí você vai, ao procurar uma igreja, você vai saber se ela tem princípios bíblicos ou não, né? Se você primeiro vai tentar achar uma igreja não conhecendo absolutamente nada, você não vai saber medir que parâmetro você tem para saber se é certo ou é errado. Dentro da nossa própria igreja, eu sou assembleia, estou com 43 anos, tenho 43 anos de Assembleia de Deus. Dentro da nossa igreja, eu vejo momentos de movimentos assim que tá fora. E às vezes fico até em dúvida, meu Deus, mas isso, imagina, a vida toda ali. Agora você imagina para quem está começando. Então, assim, o meu conselho é para quem aceitou Jesus, procure uma igreja séria ou procure alguém sério e faça um discipulado bíblico. A partir de um discipulado bíblico, com certeza você vai ter um parâmetro para saber se a igreja A, a igreja B, condiz com o que está na Bíblia ou não. Baseado na Assembleia de Deus. Claro que começa lá com os irmãos e eles têm essa visão mais pentecostal. Mas assim, o senhor acha, isso é uma visão minha, que muitas vezes a Igreja Assembleia de Deus, ela foca só no batismo com o Espírito Santo e deixa de lado os dons? Claro, não generalizando, né? E até por partes, assim. Tem uma parte que valoriza muito os movimentos. Né? Sim. Porque assim, os dons espirituais, eles são para um exercício diário da igreja. Para um exercício diário da igreja, de crescimento, de consolação, de edificação, de admoestação, né? de cultivo próprio. Né? Enquanto que os movimentos... por isso que é muito mais fácil fazer um ajuntamento para um congresso do que para uma escola bíblica. Porque se a maioria hoje caça movimento, o momento movido pelo prazer, da emoção. E, por exemplo, eu sou pentecostal, eu também gosto da emoção, gosto da glória, gosto das línguas estranhas, gosto também do movimento. Mas quando pende só para aquilo ali... Eu preciso buscar ter estruturação. 1 Coríntios 12 fala, né? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos, né? Só que,
dom de cura, dom de profecia, a gente vê muito menos de certa forma, né? Um dom que eu penso que é totalmente ignorado, renegado pela igreja, é o dom de discernimento de espírito. O dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, né, que é a capacidade que Deus dá para a ministração bíblica, para o ensino bíblico. O único dom que está no plural, né, é o de curas, dons de cura. Pode ver que o dom de cura é o único dom que está no plural, assim, dons de cura. A pessoa pode receber mais do que um dom de cura, né? Pode ter dom só para curar determinada enfermidade e não outra. Então, dons de cura está no plural. E muitas vezes, por falta de conhecimento, a igreja ignora isso. Fé, né? Fé é um dom. A fé é um dom. Como eu falei, eu aprendi com o Marcos, né? Não a fé para a salvação, mas se bem que a fé para a salvação também é um dom, porque é algo que é o Espírito que gera em nós, né? O ser humano natural não consegue ter fé para a salvação. É coisa do próprio Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé, para você fazer coisas extraordinárias, é uma dádiva, é um dom à disposição da igreja, que infelizmente... Mas é que nós somos parte de uma geração, mano, que tem dificuldade de cavocar. É uma geração que quer tudo pronto. Pode ver assim, outro dia até alguém falou algo importante, que é muito mais fácil eu honrar o pastor da internet, que eu nem sei quem é, muito menos ele sabe quem eu sou, né? Muito menos ele sabe quem eu sou, e às vezes não estou disposto a honrar o meu pastor que está ali, com todas as fraquezas dele, mas está ali para caminhar comigo, se for preciso, nem que você só chorar comigo, mas está ali. A gente vive na era do conhecimento, mas com mais pessoas burras e tudo. Né? Meu Deus. Não, isso aí não é só na área de igreja. Em tudo. Na área secular, né? Uma geração burra, que quer tudo pronto. Né? Que não tem a paciência de fazer o fogo, no fogão a lenha, e esperar para fazer o seu próprio alimento, que é tudo pronto. Geração fast food. Vamos para ontem. Falando sobre heresia, quais são as heresias que mais têm influenciado a geração de hoje? Tipo, as que têm, às vezes, estado encobertas até, ou difíceis de ser debatidas? Essa eu quero ouvir. Uma, assim, que me incomoda muito, que já foi citada de Apelano, essa da prosperidade me incomoda bastante, porque, em detrimento do resto da vida cristã, se ensina... Venha para cá e você chega de miséria, chega de pobreza, eu creio que o evangelho honra, abençoa, mas assim, uma das que muito tem me incomodado agora, assim, recentemente, é os camaradas das revelações, né? Das profecias, inclusive até um camarada aí que se levantou, não quero citar nome, né? Mas se levantou aí contra o pastor Eliseu Rodrigues, e quer ir numa igreja onde o pastor Eliseu Rodrigues vai estar ministrando e quer desmascarar o pastor Eliseu. Então é uma geração que preza pelas, entre aspas, revelações, profecias, né? Citar o nome da pessoa, data de nascimento, e despreza o ensinamento bíblico. E isso me incomoda muito. Meu Deus, um ponto muito importante que o senhor citou, né? Eles são levados por vento de doutrina. Amanhã ali tem revelação de tal, o seu camarada vai revelar o CPF, vou lá. Aí vai naquela doutrina lá que ele nunca viu, mas sabe que vai ter um pastor que tem aquele dom, um exemplo, né? E aí, né, fica pra lá e pra cá, não se firma na palavra. Aqui em Chupinzinho veio um pastor, né? Eu creio que agora já faz uns 2 anos que ele não veio, mas já veio, não na nossa igreja, mas ele veio e fez um evento, alguém organizou o evento e ele veio, né? E ele cita nomes, cita RG, cita coisas do passado, e aqui eu não estou julgando, não estou dizendo que não é Deus. A minha preocupação é o seguinte, Marcos, a quantidade que o povo se move para ir lá. Só para aquilo ali, né? E às vezes na escola bíblica, onde o professor passa uma semana preparando a aula, que é o que vai dar um alimento sólido, aí você vai e tem um gato pingar. Não estou julgando o evento e não estou julgando o camarada que creio que Deus usa. Claro, exatamente. Mas assim, eu sou movido só a isso. Eu, graças a Deus, não fui e não vou. Sim. Porque tomara que nem precise disso. Como o senhor até comentou sobre o Espírito Santo, a importância do discernimento. Do dom, né? Nosso hoje. Porque a gente pode ir ouvir o que a palavra de Deus disse. Ouvir de tudo, mas retém o que é bom.
mas o que faz o filtro é o Espírito Santo, Sim. né? E vai dizer se a profecia é ou se não é, porque o Deus que habita em nós, a gente vai ouvir. Até em João fala, né? Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sim. Né? Então, não é errado, né? A gente ir para um congresso, às vezes até um pastor de fora vai lá ouvir, mas se tiver alguma heresia, como é que a gente vai estar centrado na palavra, se a gente estuda ela? Sim. Qualquer palavra que sair, né, da boca deles, se não tiver contra a Bíblia, Sim. não se dá nada, não. Algo que é muito usado nesses eventos, e daí cita muito assim, Ana, lembra, vamos dizer que isso aqui vai acontecer daqui a 5 anos. Ana, lembra que há 5 anos atrás nós estávamos naquela sala gravando e, né, tomando no copo e daqui a 5 anos o diabo vai saber do dia de hoje. Entendeu? Lembra quando você tinha aquela camiseta azul, né, que estava guardada em tal gaveta, e aí a pessoa tem, como é Deus que está revelando aquilo? Mas e o diabo não sabe disso também? Eu estava falando esses dias sobre um assunto que é de pessoas que não são bem firmadas em Deus libertar demônios. E daí a gente entrou em assuntos tipo, como o demônio sai se a pessoa não é? Chegamos ao caso que às vezes o demônio sai para a pessoa continuar acreditando na heresia que ele mesmo inventou. Algo nesse sentido. E aí é uma questão tá também no poder do nome de Jesus, né? Os discípulos vão questionar Jesus e dizem, Senhor, tem uns camaradas aí que não andam com a gente, que estão expulsando demônio também. Jesus diz, deixa quieto, rapaz, quem comigo não ajunta espalha, quem não é contra mim é por mim, deixa lá. Agora, isso não significa salvação, isso não significa vida aprovada por Deus. Até porque Jesus disse que muitos vão chegar lá naquele dia e vão dizer, Senhor, mas no teu nome eu curei, eu expulsei demônios, e o Senhor vai dizer, não te conheço. Porque esse conhecimento da parte de Deus para nós, ele vem através de uma vida de comunhão. Né? Uma vida de comunhão se dá no dia a dia com Deus, uma vida de obediência à palavra dele, uma vida com ele, né? Submissão à voz do Espírito Santo. Verdade. E no início a gente estava comentando, né, que os primeiros que aceitaram Jesus, eles começaram a se despir do seu eu. Né? Começa tudo por aí, né? Sim. Jesus fala para os seus discípulos que venha após mim, negue-se a si mesmo. Então, quando ele se esvazia de total vontade, desejos, prazeres, direção, foco e as demais coisas, sonhos, ali é o momento de Jesus se encher da pessoa, né? E a pessoa vai estar vivendo conforme a palavra de Deus, né? Então, ela vai ser guiada pelo Espírito Santo. De certa forma, se a gente parar para analisar, poxa, muitas pessoas hoje estão sendo guiadas pela carne, né? E acaba se desviando lá na frente sem poder entender, né? E a maioria dessas pessoas que expulsam demônio, como a gente estava comentando até com a Ana, os profetas de Faraó também faziam as mesmas prodígios, né? Eles tinham poder, o inimigo tem poder? Tem, só que foi dado por Deus, mas todo o poder está na autoridade de Jesus Cristo, né? Não tem nenhum poder e que chegue igual a ele, né? Então Deus permite, sim que o demônio seja expulso pelo próprio demônio, porque esse reino não se subsistirá. Como a palavra de Deus diz, se Beelzebul expulsa outros Beelzebul. E como para ele já está tudo perdido, ou seja, ele não tem nada a perder. Sim. Concluindo, Marquinhos, assim, então o que mais me preocupa hoje é essa questão aí das falsas revelações, né? E assim, de como a igreja deixa se levar por isso. Por exemplo, vendo o famosinho aquele, né? Outro dia ele levantou numa determinada igreja onde ele estava ministrando lá, e daí citou o nome de uma pessoa, disse, fulano, tá duvidando de mim, né? E fez assim como quem ia partir para cima dessa pessoa e citando o nome da pessoa, né? Caramba. Só que ele não chegou na determinada pessoa e a determinada pessoa também não se manifestou. Só que a igreja caiu naquele afã assim, de uma vibração, sabe? Aquilo ali é pura enganação. Imagina eu, ali na nossa igreja, num culto de domingo à noite, eu levanto e cito o nome de uma pessoa e ando pelo corredor da igreja falando o nome de uma pessoa que de repente nem está ali, está duvidando de mim, né? E tal, e cito o nome da pessoa, a igreja vem junto. E é uma enganação. Volto no texto de Oséias, né? Que é enfático, quer dizer, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quanto mais você encontra a verdade, mais liberta você fica. Isso aí é real. Por isso que tem igrejas que não apoiam que você estude Bíblia, que você
Tem igreja que, inclusive, diz que você não pode nem ler a Bíblia sozinha sem o apoio da tradição. E aí começa as seitas, né? É a Bíblia e mais alguma coisa, Não. né? É sempre assim. Uma revistinha junto para dar o suporte, mais um comentário extra. Quando que, na verdade, qualquer tipo de comentário, inclusive a nossa lição, né, ela tem que passar pelo crivo. Por exemplo, hoje eu trouxe aqui a declaração de fé da Assembleia de Deus, né, que é a espinha dorsal daquilo que nós cremos. Mas esse livreto aqui, mesmo depois de já aprovado por um colégio de pastores, ele precisa ainda passar pelo crivo. Qualquer coisa que você encontre aqui, que contrarie o que está aqui, reprova. A Bíblia é a peneira, né? Aleluia. Tem Gálatas, só para concluir essa questão desse tema, não concluir, mas enfatizando, diz assim, em Gálatas, capítulo 1, Paulo se retrata sobre se vir outro evangelho, além desse que ele tem pregado, né? Seja considerado maldito. Exatamente. Ainda que um anjo vos anuncie outro evangelho, além desse que já vos pregamos, seja considerado anátema. Como tem muitos hoje, várias, né, denominações, não citando aqui, com respeito a cada um, que às vezes tem pessoas lá que às vezes foram, né, criadas por tradição e às vezes não encontraram um norte, né? Mas eu creio que Deus vai iluminar a mente dessas pessoas para poder encontrar a verdade, para se libertar por inteiro. Sim. Mas nessa questão do evangelho, às vezes tem um livrinho, se você não crê que esse livro é isso aqui, não sei o quê, a pessoa está condenada. A pessoa não é movido pela fé, né? Os mormons, né? Como, eu nem citava. Não vou citar nome. Mas, enfim, né? Não citando as denominações, mas tem muitos que a gente toma muito cuidado. Por mais que seja revelado, né? Como até o pastor Patrick falou, o inimigo ele está do nosso lado, vendo os nossos detalhes, né? Vendo nossa vida, nosso dia a dia. Ele sabe nosso entrar dentro de casa, nosso entrar e nosso sair dentro da igreja. Sim. Só pegando um gancho aí, a pastora Joyce falou algo no trabalho nosso aqui na nossa igreja séria, Chopinzinho. Ela disse que o inimigo estuda o ser humano desde que o ser humano é ser humano. Então, assim, às vezes, como o teu semblante reagiu a uma palavra que foi te falada, que foi ensinada ou foi dita para você, como que o teu semblante reagiu àquilo, ele já pegou, como que você assimilou. Caramba, se você aceitou, se desceu pro teu coração, por mais que ele não saiba teus pensamentos, ele, pela tua afeição, ele reconhece como que aquela palavra foi aceita. Meu Deus. Então, assim, com relação ao engano, a gente tem que redobrar o cuidado. E essa parte de ter a Bíblia e mais um livrinho, existe, mas também tem aqueles que modificam a Bíblia, né? Sim. Que pior ainda. Aí uma pessoa que não conhece as escrituras, pega uma Bíblia daquela, né? Por falta de conhecimento, ela está indo para a perdição e nem sabe. É por isso que é aconselhável, né? Principalmente a fins de estudos, você tenha sempre mais que uma versão da Bíblia. Sempre mais que uma. Né? Para você comparar os textos. E quanto mais longe você puder buscar no contexto, você vai se solidificar. A Ana falou isso sobre a Bíblia e mais um livro. O que é o correto? É um livro e mais a Bíblia. Sempre, né? Aí você lê o livro e compara com a Bíblia. E para estudar a Bíblia, tem gente que, diz que só eu estudo a Bíblia, só lê os textos, tenta entender do seu próprio jeito, própria maneira. É vida de oração, não precisa de teologia, tem muito disso. Não sou pregador. Não sou pregador para ficar estudando teologia, porque o conceito de teologia que a gente tem é faculdade, teólogo, doutor. Qual o conselho que o pastor dá para quem pensa dessa forma, para um incentivo, por que a gente deve estudar teologia? A Bíblia fecha a conta naquilo que o ser humano precisa saber sobre Deus para a sua própria salvação. Né? A Bíblia... Mas assim, se eu quero crescer, a revelação de Deus para nós ela é progressiva. Né? Quanto mais eu quero buscar Deus, e assim, às vezes eu leio um texto e não entendo. Se a Ana fizer a leitura do mesmo texto para mim, só de ouvir ela lendo, eu já vou ter uma percepção diferente.
Imagina, por exemplo, se eu leio um texto e tento dele extrair para mim, né, que é fazer a exegese do texto, para o meu conhecimento. Mas aí eu pego outras percepções. Você também faz a tua leitura, você também faz a tua e também traz aquilo que você extraiu daquele texto. Com certeza isso vai gerar em mim maior crescimento. E aí entra a importância do estudo bíblico. Entra a importância, tanto é que o povo de Israel carrega consigo essa cultura, né? O povo judeu. Quando eles foram, por exemplo, para o cativeiro e tiveram o seu culto destruído, tiveram o seu templo destruído, o que sobrou para eles de material, eles tentaram resgatar e passar para frente, passar para os filhos, né? Para que aquilo não se perdesse. Então, o meu conselho é que a pessoa não deixe de estudar nunca. Não é só ler a Bíblia, mas estudar. É a mesma coisa se você ler um livro, mas dentro da ideia daquele livro você quer pesquisar mais um pouco. Você vai buscar outros materiais, né, dentro daquela ideia. Assim vale também para a palavra de Deus. E às vezes você lê um versículo, você entende, mas se você lê o capítulo inteiro, é outra coisa, né? Totalmente, totalmente. O que é mais citado por nós sempre, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes o camarada até para brigar com a pessoa, né? Até para fazer com que prevaleça a sua opinião ou a sua vontade, ele vai dizer, não, eu posso. E na verdade você vai ver ali que Paulo está falando de humilhação, que ele aprendeu a suportar até fome, né? Em Cristo. Não tem nada a ver com ostentação, não tem nada a ver com fazer valer o meu direito. Tem um versículo que todo mundo fala também, onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos, lá eu estarei. Eu lembro que uma vez eu ouvi, mas eu nunca pesquisei se é verídico ou não, que tinha outro contexto, além desse que a gente... Onde é que tiver um, Deus vai estar lá, porque isso é óbvio que onde é que tiver um, vai. Mas o contexto em si trazia outra versão. Sim. Até a questão dos nossos louvores, né? Tem muita heresia nos nossos louvores, né? Assim, por exemplo, tem uma canção que eu até acho bonita, mas assim... Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Claro que se você partir do princípio de que Deus é onipresente, Ele está em todos, claro que mas assim, o mais importante é quando eu cheguei aqui, o meu Senhor veio comigo. Mais importante de que quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava aqui, é eu saber de que quando eu vim, Ele veio junto, Ele está comigo, né? Mas enfim. Verdade. E sobre a questão que você falou sobre louvores, a gente me fez a memória, né? Puxar um gancho também. Muitas pessoas hoje, né, em todas as denominações, né, você tá um, mas tem pessoas que tem uma grande diferença em cantar e adorar, né? Teve até uma vez na série que o senhor até trouxe uma pregação, eu estava lá, sobre adoração, né? E hoje nós temos um culto, uma igreja, né, para a gente poder expressar nossa gratidão de adorar o nosso Deus, e tem a grande diferença de adorar e de cantar, né? Todo aquele que abre o coração, às vezes está mentindo na oração, né? Na oração não, no louvor. Começa a cantar uma coisa que vive contrariamente, né? E quer que Deus receba aquela oferta. Porque não deixa de ser uma oferta, Sim. né? É uma oferta de louvor a Deus, né? Então, se aquele que faz isso, né? Não faça mais. Primeiro, veja se a letra do louvor, veja se está condizendo. Porque chega a ser hipócrita nosso de chegar lá e adorar a Deus de um coração aberto, sendo que a gente está contra, né, as palavras que é entoada no louvor. Ainda dentro desse conceito de louvor, eu fico imaginando Paulo escutando alguns louvores hoje. Meu Deus. Né? Perfeito. A nossa missionária, por exemplo, a fundadora da Assembleia de Deus, a Frida Wingren, esposa do Gunnar Wingren, morreu praticamente abandonada. Depois que voltou para a Suécia, morreu abandonada, sem ninguém, doente, de doenças que pegou no Brasil, várias vezes foi acometida pela malária, né? E assim, eu fico pensando esses camaradas que morreram, né? Morreram para Cristo, morreram por Cristo. E aí ouvindo umas canções essas de hoje, de só honraria, só Deus vai te colocar no pódio, vai te exaltar. É só homem, né? O princípio da... Um culto ao ego, né? Um culto ao eu. Você é um espelho. Essa é polêmica. Essa é polêmica, essa é meu comentário. Essa questão, assim, me permita, uma coisa também que tem me incomodado, mas você perguntou, esse camarada também
meu lindo, minha linda, você é a florzinha, você é o xodozinho de Jesus, tudo que Deus te permitir sonhar, você vai conquistar. Peraí, gente, por favor, então Paulo errou feio, então Jesus errou feio, porque no Getsemane Jesus sonhou muito que o Pai livrasse ele daquele cálice. Jesus desejou demais, né? Ou será que Paulo não sonhou ser livre das prisões? E Deus... Então não é assim, banalizaram a providência de Deus. Eu creio no Jeová Jiré, o Deus provedor, mas creio também no Jeová, no Jeová Sabaoth, Sedekenu, o Deus que se expressa em justiça, o Deus que se expressa em auxílio no momento de dificuldade, que às vezes não livra da dificuldade, mas passa junto. Verdade. Eu não posso pegar só alguns aspectos da divindade. Isso aqui vale para mim, isso aqui não vale. Que nem a gente pode analisar quando Pedro e Tiago estavam presos, que Deus permitiu que Tiago ficasse na prisão e fosse morto, mas Pedro fosse livre. Quem que explica isso? Livrou Pedro. E Paulo e Silas na prisão, né? A Bíblia não diz que eles oravam ali para Jesus libertar eles. Em nenhum momento a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam pedindo libertação. Eles oravam e cantavam hinos. E os outros presos escutavam. Aí Deus tinha um propósito de fazer aquilo, de libertar eles, né? De maneira extraordinária. Mas sempre com propósito. E mais tarde não livrou Paulo da morte. Então, E é na hora da provação que a gente mais se esperta, na verdade, né? Sim. Sempre foi. sim. Lá na igreja onde eu atendo, eu tenho advertido os irmãos com esse evangelho midiático. Cuidado com esse evangelho do só prospere, que você não vai ter problema, que você não vai ter sofrimento, porque você não está sendo preparado para aquilo que a vida é na realidade. A vida nossa, ela é composta de sofrimento também. Mas daí nós temos a palavra de Jesus. Eis que eu estarei convosco todos os dias, bons e ruins. A garantia da presença dele. Que é o que nos basta. Agora. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir razão da esperança que há em vós com mansidão e temor, tendo uma boa consciência para que, enquanto falam mal de vós como malfeitores, fiquem envergonhados por acusar falsamente sua boa conversação em Cristo. Pedro diz, estejam preparados, né? E aqui acrescento aquilo que o Marquinhos falou sobre a teologia, a gente aprender teologia. Porque às vezes a gente vai debater com qualquer um ali que a pessoa nem crente direito não é, ela vai saber mais que nós. Só me cita o texto novamente, por favor. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 15. Aqui, Ana, mais do que eu aprender, Pedro aqui ele nos desafia ao aprender teologia, ao aprender teológico e ao fazer teológico. Aqui que nós estávamos conversando agora há pouco, antes de a gente começar. Que na sala de aula, ou no ensinamento bíblico, a gente faz o aprender teológico. E no dia a dia a gente a gente demonstra o fazer teológico. Aqui Pedro chama tanto para o aprender, você está preparado, no sentido de saber, e ele fala também do testemunho. Né? Que quando alguém julgar vocês, fiquem envergonhados por conta do vosso bom testemunho. Né? Acusem vocês com mentira, porque na verdade vocês estão vivendo aquilo que vocês não só falam, mas aquilo que vocês sabem, né? Aquilo que vocês vivem. Exatamente, ao reverenciar a Cristo como Senhor no coração, estáis sempre preparados para responder, né, a todo que vos pedir a razão da vossa esperança, e fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que aqueles que vos caluniam o vosso bom procedimento, o bom testemunho, fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Exatamente. Então, assim, Ana, quando alguém fala de você, sempre se pergunta o seguinte: quem que está falando? Primeiro, porque às vezes o camarada não tem moral nenhuma para falar. Né? Quem que está falando e o que ele está falando? Na minha consciência, conforme o texto aqui. É verdade? Porque assim, não tem juiz maior do que a tua consciência. Um tribunal. Então assim,
A Bíblia, vários dos escritores do Novo Testamento dizem que a gente tem que viver com a consciência tranquila e que o nosso viver deve ser uma carta aberta para que todos vejam. Bem, até sobre isso da teologia, Jesus, se não me engano, em Mateus, fala que de que adianta, algo parecido com isso, não é exatamente assim, mas do que adianta se o vosso conhecimento não exceder o dos fariseus e o dos escribas. Sim, já eu que queria adicionar. Jesus não fala do conhecimento, Jesus fala da justiça. Da justiça, verdade, justiça. Assim, porque os fariseus, eles tinham muito conhecimento e pouca prática daquilo que conheciam. Jesus chega a dizer a vocês, impõe pesados fardos no lombo das pessoas aí, no ombro das pessoas, mas não movem um dedo para ajudar a carregar. Né? E aí, isso incomoda muito Jesus, porque eles têm todo o zelo, né, do copo limpo, das aparências. Vocês têm prazer de ir nas praças, levantar as mãos, fazer largas orações, mas automaticamente também entram nas casas das viúvas, devoram as viúvas. Ou seja, prática zero, conhecimento muito, prática zero. O próprio Paulo, né? Conhecedor das Escrituras, por Gamaliel, matava os outros. Não matava diretamente, né? Mas apoiava o fato de matar outros que já ia contra a lei de Moisés. Então, ele mesmo se contradizia tudo. Até porque, Marcos, a gente vai se deparar com situações no nosso dia a dia, Nicole, que de verdade, em alguns momentos da nossa vida, tudo que vai nos valer é o conhecimento de Jesus Cristo. A gente se depara assim, com situações na vida que, como disse Paulo, todo o conhecimento que eu tinha, eu peguei e enfiei na lata de lixo, considerei esterco pelo conhecimento de Cristo. Por exemplo, essa semana eu sei fazer algumas visitas com a minha esposa. E aí, a realidade da teologia no púlpito é uma. A realidade da teologia na prática do dia a dia das pessoas é outra. Eu pregar sobre amor no púlpito, eu posso discorrer lindamente sobre amor, justiça, fidelidade a Deus. No púlpito é uma teologia, mas no viver diário é outra. Quando você precisa abraçar uma pessoa que está... quando você precisa abraçar uma pessoa que está catingando, cheirando mal. Quando você precisa... Por exemplo, na missão, uma vez eu fui orar por um homem, ele sofria de epilepsia, morava sozinho. Ele já tinha caído no fogo várias vezes, no fogão a lenha, ele tinha o seu rosto todo deformado, de ataques que ele teve e caiu em cima da chapa do fogão, quando eu cheguei no campo missionário. E aí eu fui fazer uma visita para ele com a minha esposa, fomos para conhecer a comunidade e orar com eles, e ele estava escolhendo um feijão podre para colocar na panela. Mas não é aquele feijão com caruncho, sabe? Que o feijão, normalmente caruncha, não é um feijão com bicho. Feijão podre, com bicho. E daí eu fiquei sem ação, Marcos. Daí eu penso que é nessas horas que se aplica a palavra de Jesus, que se a vossa justiça não exceder, eu penso que é nessas horas. Eu pensei comigo, de que adianta eu orar aqui por esse homem? De que vai me valer eu orar por ele? De que vai valer a ele? Eu orar por ele, dizer Deus te abençoe, ler um versículo da Bíblia para ele, ir para minha casa e deixar ele nessa situação? De cozinhar feijão podre? Não consegui orar. E não estou falando isso aqui para me exaltar. Eu me escondo atrás de Jesus para falar isso. Que também não é por bondade minha, não. Eu sei que isso tudo é fruto do amor de Deus agindo em mim, ou através de mim, né? Aí nós fomos para casa com a Suzana, do que nós tínhamos no nosso armário, nós levamos para ele. Aí sim eu pude fazer uma oração por ele. E não parei ali. Daí eu fui na assistência social do município, na época, onde a gente estava morando, e botei uma pressão violenta, quase arrumei briga. Digo, ou vocês vão dar, porque assim, o município também é responsável por seus munícipes, em situação assim. Digo, ou vocês tomam uma providência com esse homem, ou eu vou para Curitiba, na época era missionário enviado por Curitiba, eu vou em Curitiba e vou denunciar o município na Defensoria Pública em Curitiba. E vocês vão se ver comigo. Dentro de pouco tempo aposentaram ele. Arrumaram auxílio para ele poder sobreviver. Então, assim, é nesse sentido, Marcos, que eu penso que a nossa justiça, e aí não vou nem usar escribas e fariseus, eu vou usar nós mesmos. Se a nossa justiça não exceder a nossa pregação, o nosso ensino, o nosso fazer teológico público, aí nós fracassamos. E você deixa de ter o amor pelo próximo, né? Porque... Ou a pessoa passou necessidade, a pessoa vai lá orar, não, Deus vai prover. Sim. Aranja, né? Alguma coisa pra pessoa. Deus te mandou ali para prover, já. Porque muitas vezes... Exatamente.
Muitas vezes, Ana, nós pregamos no púlpito, Jesus tem o poder de te curar. E tem mesmo. Mas no teu dia a dia, Jesus vai te mostrar que ele não vai curar. Às vezes ele cura, mas tem situações que ele não vai curar. E é ali que ele quer que você demonstre o amor dele, o cuidado dele para com aquela pessoa que ele resolveu não curar. E aí? Você chorar junto com o canceroso, definhando, orar, insistir para Jesus curar, e não é o propósito de Deus curar. Faltou fé para mim? Faltou fé para o paciente? Não. Deus é soberano nessas situações. Né? Aí, como que Deus quer que eu faça a minha teologia agora, nessa situação? Amando, cuidando até o fim. Se pôr no lugar, né? E se eu estivesse ali? Meu Deus. Reflexão no nosso dia a dia. É porque os fariseus, escribas, eles eram peritos nisso, né? Veja que Jesus ele foi convidado para a casa de um homem, se eu não me engano, ele era também conhecedor da lei, né? Simão. E aí um homem influente na sociedade, e ele chega lá, daqui a pouco chega uma mulher pecadora, que nem convidada era, né? E ela chega e vai por detrás, Jesus está assentado da forma da época, né? Debruçado sobre uma mesa, com os pés para trás, e ali ela começa a chorar e molhar os pés de Jesus com lágrimas, né? E quebra aquele óleo, né, e tal, vocês conhecem a história. E aí já o camarada, o anfitrião, peraí, se esse camarada aí fosse realmente Deus ou coisa do tipo que estão pensando, ele saberia quem é essa aí que está tocando nele. E Jesus leu o pensamento dele, né? Aí Jesus, pois é, rapaz, você convidou para vir na tua casa, me convidou, porém eu cheguei aqui e você não me deu água para me lavar meus pés. Mas essa aí, a pecadora, essa que você está dizendo na tua mente, no teu coração, que não presta para nada, que não vale nada, desde que eu cheguei aqui, não parou de lavar os meus pés com as lágrimas. Você não me deu o ósculo santo, que é o mínimo que você tinha que me dar, a saudação com um beijo santo, né? Para a cultura da época. Você não me deu. E ela, desde que ela chegou aqui, não parou de beijar meus pés e me ungiu com óleo, né? Então, assim, e o outro camarada lá, o Judas, onde já se viu um desperdício desse, quebrar esse vaso e jogar fora esse óleo? Se eu não me engano, 200 denários, né? 200 denários. Que era 200 dias de trabalho. Meu Deus. 200 dias de trabalho. E Judas Mas falou quase isso. um ano de trabalho, né? E aí Judas falou isso não porque ele tinha zelo, não porque ele estava preocupado com a mulher, com a vida da mulher. Não, ele estava preocupado em embolsar, né? Depois vende Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. E Deus fala ainda, né, que esse ato iria ficar escrito. Meu Deus do céu. Para a memória dela, né? Me permita pegar um gancho aqui de Judas, né? Já que estamos falando de heresias, já que estamos falando de... Tem muita gente que se recusa, às vezes, a frequentar a igreja por conta dos erros da igreja. Essa é polêmica. Outro dia mesmo no velório, um camarada falou assim, já pensou se os crentes colocassem em prática o que vocês ensinam aqui, né? Meu Deus. Jesus. Aí eu falei, não só o que os pastores ensinam, não. Ele não era... Digo, o que o padre ensina também. Porque o padre também ensina, né? Agora, nós não temos o poder de obrigar a pessoa a praticar o que aprende. A gente, infelizmente, não tem esse poder. Aí muitas pessoas usam a igreja cheia de problemas, começa a apontar falhas. Aí eu tomo sempre como exemplo a congregação onde Jesus era o pastor. Jesus era o pastor de uma congregação com 12 crentes. E ali tinha traidor, ali tinha iracundo, Pescador. ali tinha aquele que negou. E Jesus é tão extraordinário que ele deu o cargo de confiança para o ladrão, para o traidor. O cargo de confiança, que era de guardar o dinheiro, guardar a bolsa, ele deu justamente para o ladrão. E Jesus não jogou ninguém para fora, pelo contrário, só chamava mais. E por que Jesus faz isso? Ele está apoiando o erro, como alguns a igreja aí apoia tudo que é tipo de gente errada. Não é isso. É Jesus dando uma oportunidade para o Judas da vida melhorar. Na verdade, ele está dizendo, Judas, eu aposto em você. Eu acredito que você é melhor do que isso. Né? Para Pedro, a mesma coisa. Então, assim, nunca será uma desculpa para você que me ouve aí. Nunca será uma desculpa para você não frequentar a igreja, os erros que você vê lá na igreja.
Porque os erros da igreja, as pessoas erradas na igreja, que às vezes julgamos, é Jesus dando a elas uma oportunidade de melhorar. E a própria Bíblia fala isso lá em Atos, que foi quando iniciou a igreja, né? Ananias e Safira, a escolha do 7 lá, que não estavam dando valor às viúvas. Então, a igreja não é perfeita, né? Não. Mas é um lugar que a gente sabe que há mudança. O drogado não usa mais droga, o bêbado largou as bebidas. Estamos na busca da melhoria. Da melhoria. Né? Eu sempre digo que nós estamos em constante reforma, né? Melhoria constante. De vez em quando Jesus derruba uma parede para levantar outra na nossa vida. De vez em quando ele derruba esse muro que não estou gostando, está errado, ele quebra para fazer outro tipo. Né? E a igreja é um hospital. Você não vai no hospital para encontrar pessoas sãs. No hospital estamos doentes, buscando uma recuperação. A igreja também é assim. Caramba. E os que estão doentes no hospital, não fez lembrar, eles querem a cura. Querem a cura. Eles não estão ali, eu tô aqui, quero permanecer do jeito que eu tô Não aqui. estou indo lá para morrer, né? Isso, eles querem melhorar, né? E hoje o povo acha que simplesmente, né? Sim. Acha que tudo é. Claro que isso que eu falei aqui, o que estamos falando, não justifica a gente viver uma vida torta. Sim. Não justifica, não posso justificar os meus vícios, né? Não, porque é assim mesmo. Não. Eu tenho que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sempre buscar melhorar. Amanhã ser melhor do que hoje, depois de amanhã tentar ser melhor do que amanhã. O David falou até num episódio do podcast que o pecado do cristão deve ser Um acidente, sem querer. Ele não deve ser proposital, né? É verdade. Porque pecar significa errar o alvo, né? E nenhum que está dando tiro ao alvo, ele quer errar o alvo. Ele quer sempre acertar. Acerta sempre? Não. Às vezes erra. Mas não foi por querer errar. Verdade. E para quem está no meio da caminhada e acaba caindo para o pecado, que talvez era um acidente e chega a virar iniquidade. A iniquidade na Bíblia é sempre aquilo que eu trato como pecado de estimação, né? Eu sei que eu estou errado e assim, não me empenho para sair daqui. Nenhum de nós está livre da queda. Nenhum de nós está livre da queda. Agora, volta a questão aí. A queda sempre vai ser um acidente. Agora, se eu cultivo pecados em minha vida, dos quais assim, eu não me empenho para me libertar, às vezes até quero, mas não faço, a Bíblia ensina que nós temos que fugir de toda a aparência do mal. Então, por exemplo, se eu sei que ali tem um risco para mim, eu não posso ir lá. Eu tenho que evitar. Então, a iniquidade, eu penso que ela se dá quando eu começo a tratar o pecado como um bibelô para mim. Estimo, quero, busco aquilo. É muito perigoso, né? Aí eu estou expondo Cristo ao vitupério, estou pisando no sacrifício de Jesus. E aí é perigoso, é aquilo que Paulo escreveu. Se Deus não poupou nem os anjos, tem que tomar cuidado com isso. E quando a gente olha para os anjos, eu sei que pode estar acabando fugindo um pouco do tema da heresia, mas já que entrou, né, numa direção, que às vezes tem gente que, por conta do meu ambiente que eu convivo, eu tô seguindo nessa direção, né? Por conta da minha realidade, eu tô seguindo o meu caminho errado. Só que se a gente for analisar, os anjos que estavam no céu caíram. Mas Jesus, quando estava no deserto, ele foi tentado e se manteve firme, né? E aí entra a questão que Jesus disse que nós somos o sal da terra e luz do mundo. A partir do momento que você acende a luz, é ela que influencia na escuridão. Né? Não é a escuridão que influencia sobre ela. Quando você coloca o sal na comida, não é por exemplo, o sal não pega o gosto da carne, é a carne que pega o sabor do sal. Não adianta ter a candeia e deixar escondida, né? No versículo fala. Não se justifica, né? Se fala muito, né? Que claro que eu tenho que evitar, porque também tem um ditado que diz me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Eu não vou estar também caçando problema, né? Por exemplo, eu não vou... isso aí é meio que normal do ser humano. Um paranaense for morar no Rio Grande do Sul, eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, vim de lá puxando o R, falando morro, tchê. Mas você pega, né? Agora, se eu ando com pessoas que só falam o que não presta, e faço disso também o meu estilo de vida,
É um problema. Aí eu tenho que ser uma influência, não me deixar influenciar, né? E para vocês que ficaram até o final, né? Não se esqueçam de seguir, compartilhar, para que mais alma possa ter esse conteúdo de edificação, de casa, né? Agradecemos também o convite do pastor Patrick, que possa cada vez mais, né, estar trazendo uma palavra de conforto para nós como somos ovelha hoje, né, aprendendo. Sim. E só me permita, hoje nós abordamos assim, vamos dizer, abordamos heresia de uma forma muito rasa, né? Sim. Mas se uma hora, aí já tem que ter uma outra dimensão dele. Até para ver até onde é que a gente pode ir. Se em um outro momento vocês quiserem estudar seitas, heresias, que daí é bem... Bem profundo. Não, mas aí é possível, mas aí a gente precisa aprofundar, né? Então hoje a gente estudou, assim, falou de maneira muito rasa, né? Mas assim, que a gente possa atentar para isso, principalmente a igreja, né? Atentar para isso que a gente está vendo principalmente na mídia, né? O que estão fazendo com o evangelho é como as pessoas estão banalizando o sagrado, Ana. É uma preocupação minha também. A banalização do sagrado. É pegar o sagrado, inclusive a banalização da própria ceia do Senhor. Verdade. Sabe? As pessoas achar que não precisa mais a reunião do corpo, a comunhão do corpo. O camarada está lá na praia, por exemplo, de férias, e assistir um programa e onde está sendo ministrada a ceia, e lá ele pega o seu próprio suco, o seu próprio pão, e daí se perde, porque a ceia traz consigo esse bojo da comunhão, da participação mútua, né? E assim, então, o que me preocupa muito hoje, dentro dessa questão das heresias, é essa banalização do santo, do sagrado, a banalização do evangelho, o comércio do evangelho, o comércio da igreja, a exploração da fé dos crentes. Que, assim, isso é básico para nós, que nós como igreja possamos cuidar disso. Cuidado, muito cuidado. E creio que já estamos terminando, né? Só para fechar a minha parte, essa semana eu abordei que é tão necessário quanto você ser libertado do pecado, tão necessário quanto você ser liberto do pecado, é você também ser liberto da religiosidade. Meu Deus. Muito cuidado com a religiosidade, porque o pecado ele te mata, né? E a religiosidade também, ela te amarra, ela te escraviza, e às vezes você deixa de fazer aquilo que é básico da fé cristã, de amor ao próximo, de compaixão, de misericórdia. Só citando um texto que Jesus abordou, né? Do filho que se dizia assim, não, a minha vida é corbã, ou seja, a minha vida é oferta ao Senhor. E fazendo isso, ele dizia que não tinha mais compromisso nenhum com seus pais. Não precisava mais se preocupar com o cuidado com seus pais, seu pai, sua mãe, porque a vida dele ele entregou como oferta ao Senhor, era corbã. E Jesus fica indignado com isso, que Deus espera de nós é justiça com relação ao próximo. Né? Então, muito cuidado também com a religiosidade, ao pé da letra aí, né? Ele só... De segunda a domingo na igreja, mas aí dentro de casa... Exatamente. É muito perigoso. Né? O meu terno, a minha gravata, mas o meu abraço ao próximo, o meu amor, é isso que a gente tem que se preocupar muito também. A religiosidade tem sido quase que uma heresia também dentro das igrejas. Tem amarrado muita gente. Muita gente hoje na igreja vive só de evento. Vive só de congresso e o dia a dia prático. Eu costumo dizer que nos congressos todos os jovens ficam cheios. Mas daí, cadê os frutos, né? Do dia a dia? Cadê os novos jovens chegando na igreja? Cadê os novos? Cadê os novos membros que não aparecem? É aquela pergunta que eu faço, né? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? É verdade. Jesus não amaldiçoou a figueira em um primeiro momento pelo fato dela não ter fruto. Amaldiçoou pelo fato dela demonstrar que tinha. Porque ela tinha folhas. Quando Jesus olhou de longe, não tinha como ver fruto. Mas ela tinha folhas e para aquela figueira a folha vinha junto com os frutos. Então quando Jesus viu a folhagem, opa, tem folha e tem fruto. E chegou lá, só tinha folha, não tinha fruto.
E por isso ela foi amaldiçoada. Então, num primeiro momento, ela foi amaldiçoada porque demonstrava ter o que não tinha. E trazendo para o dia de hoje essa palavra tão forte que, às vezes, trazendo para o dia de hoje, as pessoas hoje vê pessoas agindo, pregando, falando da palavra de Deus e evangelizando, buscando. Só que às vezes não é a hora dela ainda. Deus ainda está trabalhando na alma, né, no tempo. Isso para tudo, né? Então, se a pessoa querer se engessar na religiosidade, né? Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Mas e a voz de Deus? O que Deus está querendo que eu faça, né? E a gente só vai conseguir ouvir a voz de Deus através da oração. Joelho no chão, Senhor. Leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. Então, a comunhão com Deus, a intimidade, ele vai te mostrar, filho, vai aqui. Filho, faz assim. Quando o profeta Natan foi ungir Davi, Samuel, obrigado. Samuel, ele, aos olhos de Samuel, ele viu que os outros filhos de Jessé era bonito. Ele falou, não, eu vou ungir esse porque ele tem uma postura de rei, né? Então, assim, sobre o engessamento hoje religioso, né, que traz no dia de hoje, e a gente seguir pessoas, ao invés da voz de Deus, a voz do Espírito Santo, né, a gente comete muito esse erro, como o pastor Patrick tinha falado. E muitas pessoas acabam se frustrando. De que forma? Carregando um fardo que não era para ela carregar. E quando aquela videira floresceu naquela época que não era para florescer, ela estava insinuando que ia ter frutos, mas era engano, não era o que Deus tinha preparado no tempo dela para florescer, né? Trazendo por dia de hoje, né, como Samuel foi ungir o rei Davi, né? Ele foi na casa do seu pai, olhou do seu irmão do maior para o menor. Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E aos olhos do profeta, quando ele olhou aqueles irmãos fortes, aparentemente bonito, viçosos, esse será rei, Deus fala no íntimo do profeta Samuel. Eu não vejo como um homem vê, né? Deus, ele vê o interno, ele te vê nas quatro paredes, quando você está em casa, onde você está no seu trabalho, a sua devoção, né? Então, guarda essa deixa. Nunca tente se igualar, né? Por mais que seja bonito ver um pastor pregando, pô, quero ser igual, amém. Mas ouça a voz de Deus. O que Deus quer que eu faça? Qual que é o meu propósito de vida, né? Para que isso não seja um peso para você, não seja um fardo, né? E Deus, ele diz que o meu fardo é leve, isso, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Amém. Vocês que ficaram até o fim, não esqueçam de seguir, compartilhar, para que essa mensagem chegue em novos corações, né? E eu creio que vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer também a Escola de Cursos Top Class, que é o lugar onde a gente está gravando esse podcast. Agradecer novamente ao pastor Patrick por ter aceitado o convite, por ter nos dado uma aula no dia de hoje. Somos gratos pela sua vida e por você estar nos auxiliando nessa caminhada. Agradecemos aos ouvintes que ficaram até aqui. A paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.